Eu já antecipo que eu farei um pequeno diagnóstico para sustentar uma apreciação, uma avaliação de futuro que eu considero muito negativa. Eu estou muito pessimista em relação ao que vem pela frente. E eu começo tentando sustentar isso pelo sistema representativo. Eu acho que o nosso sistema, a nossa democracia representativa, o nosso Estado representativo, está com água até o pescoço. Né? O sistema, a rigor, ele precisaria ser refundado de uma maneira radical, principalmente por algumas coisas. A primeira, que não tem a ver necessariamente com ele, mas tem a ver com a sociedade a qual ele se liga. A primeira coisa é que nós não temos mais, na vida brasileira, aquilo que, alguns anos atrás, a gente chamava de luta de classes. Simplesmente porque não há mais classes na sociedade brasileira. Elas foram implodidas pela reorganização do capitalismo, pelos processos de fragmentação, individualização, digitalização. Também não há na sociedade, e no sistema político em particular, partidos políticos. Os partidos foram desidratados, como se costuma falar hoje. Eles não pesam nada. Eles não conseguem nem sequer coordenar suas bancadas. Eles são figurantes de uma rotina que tem, nos processos eleitorais, o seu núcleo fundamental, mas que não conseguem, são figurantes que não conseguem levar qualquer tipo de diretriz programática nem para as sociedades, nem para os governos que eles eventualmente vencem nos processos eleitorais. Por conta dessas duas coisas que eu mencionei aqui, a personalização se tornou um vírus na política. Tudo gira em torno de pessoas, não em torno de ideias. Isso tem é acompanhado também por uma mediocrização assustadora da classe política. A classe política brasileira é um horror, é vergonhosa. E eu não precisaria me remeter ao debate de ontem à noite para falar isso. O debate de ontem à noite envergonha qualquer cidadão democrático que eventualmente tenha se disposto a assistir. Foi uma coisa lamentável, sobre todos os aspectos, mas não é isso que eu quero me sustentar aqui. O que nós temos hoje, a rigor, e como um problema adicional da crise da nossa democracia representativa, é algo que eu tentei sintetizar na ideia de que nós temos muito ruído e baixa construção. Constrói-se muito pouco, grita-se muito, fala-se muito, circulam muitas informações, mas não se constrói, não se articula, não se organiza. Não há organização, não há articulação, ou se há, é em níveis insuficientes para dar conta do recado. O que é que nós temos hoje? Nós não temos um sistema pacificado, muito pelo contrário. Ele é um sistema que está em polvorosa. Mas as contradições que habitam esse sistema não são as contradições entre partidos, nem as contradições entre classes sociais. São contradições que eu corro o risco de remeter ao mundo das abstrações. A contradição entre um povo, uma pátria, uma nação, depende da posição ideológica que se tome, entre um povo e um sistema. O povo se batendo sem parar contra o sistema se fechando para não deixar esse povo entrar nele de uma maneira mais aguda, e, por outro lado,
uma oposição, que talvez não seja tão abstrata quanto essa primeira, que é a oposição entre o mercado e o Estado. Né? Mas uma contradição, essa segunda, que tem se resolvido pela captura do Estado pelo mercado. Nós temos vivido, há bastante tempo, sob o império de uma mercantilização, não é uma situação exclusiva do Brasil, sob uma mercantilização que invadiu tudo e que, de certa maneira, transformou o Estado em refém dela. Né? Quer dizer, então, me parece que é uma situação complicada, que não é compensada pela presença de uma esfera pública particularmente ativa e bem organizada. Né? Quer dizer, esfera pública, eu vou me remeter aqui à sociedade civil, meios de comunicação. Em ambas essas pontas, o caos prevalece. Né? Não é o caos no sentido, talvez não seja boa essa palavra, mas o que aparece, o que prevalece é a mesma fragmentação, individualização e narcisismo que a gente encontra na vida. Né? Eu fico horrorizado ao assistir os telejornais. Os telejornais a que nós temos acesso, a qualquer um deles, são exibições de sabedoria ou de performance, como seria o termo mais correto. Eles não são agências de informação, ainda que passem informação, óbvio, né? Mas eles têm como característica a mesma coisa que acontece nas redes: personalização, narcisismo, lacração, né? Parcialidade. Ou seja, então, esse problema que eu estou localizando no sistema representativo, ele não é compensado por uma esfera pública boa, ativa e bem organizada. O que significa que, se nós quisermos dar passos à frente, nós vamos ter que fazer uma reforma muito grande, o que, evidentemente, não cabe num intervalo de tempo curto. Nós vamos, e uma reforma muito grande que dependeria de coisas que nós não temos, a começar de consensos, né? Entendimentos comuns. Isso falta no Brasil de uma maneira que eu diria escandalosa. Né? A gente, claro, eu disse no começo que eu sou pessimista, que eu vou fazer uma intervenção pessimista. É lógico que tudo isso precisaria ser relativizado. Que não é que nós tenhamos o consenso zero. Nós não temos bons consensos suficientes para encarar uma exigência reformadora de grande fôlego. Nós precisamos mexer em muita coisa. E talvez, sem alguns consensos básicos, a gente não consiga. Bom, para não dizer que eu estou jogando água fria no entusiasmo cívico que tem se manifestado nos últimos dias, eu quero dizer o seguinte: o que é que nós podemos esperar de um próximo governo que, ao que tudo indica, será comandado pelo Lula? Nós podemos esperar poucas coisas, mas coisas importantes, que não são desprezíveis. Eu listei aqui 5 coisas. Eu acho que nós podemos esperar o quê? Primeiro, a reposição de uma ideia mais racional de democracia, porque essa que vigorou nos últimos anos não foi nem democrática e nem racional. Então, eu acho que nós, um governo a partir de 23, irá repor uma ideia mais racional de democracia, de governo democrático. Poderemos também deveremos ter, uma recuperação das instituições de gestão, várias delas,
que foram destruídas por esse governo atual, né? Poderemos ter uma melhoria na política externa, que também foi agravada, menosprezada pelo atual governo. Poderemos ter, quarta coisa, uma agenda pública mais construtiva, que irá se contrapor à agenda destrutiva do governo atual. E, por fim, eu acho que nós deveremos ter algumas importantes melhorias localizadas na educação, na saúde e na distribuição de renda. Mas tudo isso talvez seja fruto da minha vontade e do meu pessimismo realista, que se abre para um otimismo qualquer, né? Eu acho que, para que isso aconteça, esses 4 ou 5 coisas que deverão vir com o novo governo, nós vamos precisar de muitos esforços e de cálculos políticos precisos. Antes de tudo, para evitar que a oposição de extrema-direita tome conta da cena pública. Porque esse risco existe. Se Bolsonaro tem 30%, ou que seja, das preferências nas pesquisas, o Congresso Nacional pode ter 30% de extrema-direita. Não há nada que diga que isso não possa acontecer, né? E se nós tivermos um Congresso com 30% de bolsonaristas ou de coisas parecidas, nós estaremos numa situação complicada, né? Então, como é que se pode minimizar isso, esse risco, né? Eu acho que tem algumas coisas que são meio óbvias para mim, né? A primeira coisa é que o PT, que é o partido que deverá vencer as eleições presidenciais, terá que se abrir, terá que negociar de forma ampla com os democratas, não com o mercado, não com o centrão, ainda que tenha que negociar também com o mercado e também com o centrão. Mas o foco da abertura que eu gostaria de ver no PT é da negociação com os democratas, né? E os democratas, por sua vez, precisarão participar dessa negociação de um modo mais organizado, mais articulado, seja para integrar o novo governo, hipótese 1, seja para compor uma oposição que seja combativa, leal e responsável, né? Teu tempo está... Seja se puder finalizar... Eu estou terminando e eu acho que eu não tenho resposta para esses problemas, a não ser essas considerações de caráter mais genérico que eu estou fazendo aqui. O que me angustia, e eu falo essa frase e encerro, é o tamanho da fragmentação, da divisão, da polarização que existem na sociedade. Isso passará para o próximo governo. Não vai acabar domingo. Mesmo que se vença no primeiro turno, esse quadro de fragmentação, polarização, desorganização, desarticulação, passará, é a herança que o novo governo receberá e com a qual ele terá que lidar. Eu espero que tenha ajudado, no mínimo, a animar um pouco a nossa conversa aqui.